Esse vídeo aqui é quase um ASMR, porque são, deixa eu dar uma olhada aqui no meu relógio, 3 horas e 58 minutos de 6 de abril de 2025. Eu estou aqui para comentar sobre o GP do Japão de Fórmula 1 deste ano. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre uma corrida que nada aconteceu feijoada. Tá difícil falar sobre algo que aconteceu em pista, porque efetivamente a gente não teve muitas disputas. A gente tem que começar a desmistificar o GP do Japão, porque ele era muito melhor na nossa memória afetiva do que na realidade prática. E eu explico. Eu, o seu tio Carlos, até mesmo o seu avô Geraldo, a gente tinha em mente que o GP do Japão era sinônimo, em boa parte dos casos, de decisão do título mundial. A gente só entrava em módulo de tensão porque tinha título mundial em disputa e na maioria dos casos era brasileiro disputando o título. Tá, na maioria eu estou exagerando porque o Brasil se envolveu em decisão de título mundial em Suzuka 87, 88, 89, 90, 91 e foram pelo menos 14 disputas de campeonato naquele circuito, mas tivemos outros episódios marcantes, tivemos provas preparatórias para a disputa de título, não é mesmo? 94, onde o GP do Japão antecedeu o GP da Austrália, era melhor na nossa cabeça por conta das disputas de título. Dessa vez, tal e como aconteceu nos anos anteriores, foi bem difícil de assistir, viu? Bem difícil. Mais uma prova semi-pautada pelas estratégias de pneus e McLaren, André Stella, vocês erraram feio, garotearam, parar no mesmo time do Verstappen e teve aquela polêmica da saída dos boxes que o Norris tentou brincar de rally, tentou fazer aquela coisa off-road, se esqueceu que é um carro de Fórmula 1, onde até eu reconheço que ali não aconteceu nada. O Verstappen estava no centro da pista, no centro da saída dos pits. Então, que corrida difícil, hein? Que corrida difícil. Difícil de assistir mesmo. Eu só fiquei aqui porque na semana passada, na China, eu bem que tentei assistir, mas decidi dormir. E talvez por isso que eu esteja um tanto quanto aborrecido por dessa vez permanecer para assistir, gravar conteúdo, escrever para o blog. De qualquer forma, Max Verstappen deu aula nesse final de semana. O Lando Norris diz que ele venceu a corrida, o Verstappen venceu a corrida no sábado, naquela volta insana e bizarra do treino de classificação, apenas 12 milésimos na frente do Lando Norris. E de fato, o Verstappen moralmente venceu a corrida naquele treino. Venceu a corrida naquela volta que é recorde agora em Suzuka. Porque é incrível como a moral da McLaren baixou. Impressionante. E, de novo, o final de semana mostrou que é o Verstappen. É óbvio que tem todo um corpo técnico trabalhando com ele, mas é o Verstappen que faz esse carro correr mais do que pode. É o Verstappen que extrai o extremo de performance desse carro. É o Verstappen que me lembra o Ayrton Senna de 85, 86, 87, que pilotava uma Lotus que não era a favorita, mas ainda assim o índice de poles que o Senna obteve com aquele carro foi bem interessante. Das 60, mais que 60 poles que o Senna teve, ele conquistou pelo menos umas 10 com carros que não tinham condições de serem os carros postulantes a título ou os melhores carros, mas isso é assunto para outro momento. O Verstappen deu aula no treino com aquela volta e deu aula na corrida. Gestão de equipamento, gestão de pneus, gestão de performance. Soube controlar as condições da corrida de forma exemplar e talvez o Verstappen estivesse também apostando numa chuva em Suzuka, chuva que até apareceu, mas não influenciou nas condições de corrida, e ele sabia que em caso de chuva largar na frente
era importante, por isso que talvez ele se tenha se esmerado tanto para largar na frente. Ou porque simplesmente a Max Verstappen, o piloto mais talentoso, o melhor piloto da categoria, sem sombra de dúvida. Lando Norris chegar em segundo ainda é uma vitória para ele, porque ele tinha o Piastri nos calcanhares, o Piastri falando no rádio: estou com o melhor desempenho, estou com o melhor ritmo, posso passar para tentar alcançar o Verstappen. Isso não aconteceu. E aí depois, no final, o Piastri ainda solta cobras e lagartos para a imprensa, reclamando de que poderia eventualmente tentar a vitória, mas só ficou com a terceira posição. E talvez o grande perdedor do GP do Japão seja mesmo o Oscar Piastri, pela terceira posição, que agora ele está no 49 contra 61 do companheiro, 62, que quem está com 61 é o Verstappen, 62 do companheiro de equipe, que é o Lando Norris. Se bem que o campeonato mal começou e a gente está vendo uma alternância de posições e condições que pode fazer com que o nosso amigo australiano ainda tenha chances de título e de disputa. Outra vencedora da corrida foi a Mercedes, vencedora discreta, porque se o George Russell não impressionou ou não foi além do que o limite do equipamento dele poderia alcançar, o Kimi Antonelli mais uma vez fez uma prova muito consistente, com um ótimo ritmo, com a chance inclusive de liderar. Ele conseguiu liderar por algumas voltas, então o piloto está de parabéns nesse seu começo. Dos novatos é o melhor, mas também é aquele que está nas melhores condições, apesar de que pilotar para a Mercedes substituindo o Hamilton não é fácil, mas ele está entregando um bom papel e já começamos a olhar com um pouco de suspeita para saber se o Antonelli de repente não ganhou protagonismo na Mercedes. É uma disputa muito interessante, porque o Russell também está entregando um bom trabalho nesse começo de temporada, então os dois pilotos vão começar a bater de frente para ver quem é que ganha a preferência do Toto Wolff na hipotética disputa do campeonato. Eu ousei tirar o Antonelli de uma hipotética disputa para degraus mais altos na Fórmula 1 esse ano, mas algo me diz que ele pode bagunçar o coreto, pode bagunçar a vida, inclusive do próprio Russell, na Mercedes. E a dona Ferrari? Dona Ferrari, depois do fiasco que aconteceu no GP da China, fez uma corrida, né? Aquela corrida bem mais ou menos, aquela corrida nada acontece feijoada também, é a cara do GP do Japão. O Hamilton utilizou uma estratégia diferente da maioria dos pilotos que estavam no top 10, indo primeiro de pneus duros e depois para pneus médios. Não deu certo, porque ele não teve ritmo para acompanhar o Andrea Kimi Antonelli. E algo parecido aconteceu com o Charles Leclerc, apesar do Monegasco utilizar estratégias semelhantes aos pilotos que estavam dentro do mesmo plano de pneus. O nosso amigo Leclerc também não teve ritmo para acompanhar as McLaren, mostrando que os carros da equipe cliente da Mercedes em motores ainda entregam um melhor desempenho em relação à equipe principal. A gente sabe muito bem que a McLaren continua sendo o carro mais consistente do grid. Isso é fato. Talvez Norris e Piastri precisam entender melhor por que não conseguiram acompanhar o ritmo do Verstappen, ou se a Red Bull realmente entregou atualizações que pudessem melhorar o carro do Verstappen. Porque o segundo carro é amaldiçoado. Definitivamente. Não, mentira. Não existe maldição. Sérgio Pérez não colocou um mambo amaldiçoado, como a gente viu nos Simpsons em algumas oportunidades. Não há maldição do Sérgio Pérez. É que o carro realmente é pensado no Verstappen, gente. Por mais que pareçam engenheiros dizendo que não, olha o que aconteceu com o Tsunoda. Eu ia gravar um vídeo zoando o Tsunoda porque ele largou atrás do Lawson, o que era muita ironia do destino. Mas no final o Tsunoda até que entregou um bom papel em casa, conseguiu se recuperar parcialmente, não chegou na zona de ponto, salvo a gente tem alguma punição enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo tão logo a corrida terminou,
Mas sabe como é? Na China, nós acordamos com as punições aplicadas. Quem sabe no Japão algo semelhante aconteça. Espero que não aconteça, senão eu vou perder parte desse conteúdo. Mas até segunda ordem, o Tsunoda não chegou na zona de pontos. Melhor do que o Liam Lawson, com toda certeza. Menos pressão, maior experiência, correndo em casa, todas as condições favoráveis para o Tsunoda. E já era esperado que ele entregasse um melhor desempenho e melhores resultados do que o Lawson. Porém, olha, o Lawson também não se ajudou. Porque, caramba, não foi uma boa corrida pela Racing Bulls. E só piora a situação do Lawson quando o Isaac Hadjar fez uma grande corrida hoje. E justiça seja feita. Eu não morro de amores pelo Hadjar, mas ele está também entregando bons resultados. Ele está justificando sua permanência na Racing Bulls e a batata oficialmente começa a assar para o Liam Lawson. Apesar de que, se eu estou na cabeça do Lawson, eu também estaria um pouco mexido por dentro. Com tudo o que aconteceu, com a saída dessa forma da Red Bull, ser trocado pelo companheiro de equipe que estava na outra equipe, depois você ter um acidente sério nos treinos do Japão e ser trocado por outro japonês temporariamente. Então, dá para pensar que a cabeça do Liam Lawson está bem mexida, bem bagunçada, e a gente vai ter que dar mais um tempo para ele, para não cometer nenhuma injustiça, porque seria péssimo ter a máquina de moedor de talentos do Helmut Marko, do Christian Horner, ligada e pronta para acabar com a carreira do Liam Lawson, tal e como acabou com outras tantas. A carro é ótimo, né? É o sono, gente. É o sono. E do mais é isso. Outro grande perdedor do GP do Japão foi o Jack Doohan. Jesus amado, esse aí tá com a cabeça premium. Esse não chega na temporada europeia. Se continuar nesse ritmo, o Briatore vai colocar o Colapinto na Alpine mesmo. Porque outra prova horrorosa do piloto que começou a categoria, começou a sua jornada em 2025 na Fórmula 1, com 5 provas para provar que tem talento. Já foram 3 e não entregou resultados. E o Bortoleto, que fez parte da turma do fundão, porque não tinha muito o que fazer, ainda mais com uma estratégia que talvez também seja uma estratégia equivocada em largar com pneus duros, da mesma forma como foi para o Hamilton, mas não terminou em último, pelo menos isso. Ninguém quebrou, e se eu não me engano o último foi o Lance Stroll, ninguém quebrou e o Bortoleto não terminou na última posição, o que já é um trunfo. Tem uma galera que está pegando no pé do Bortoleto e eu nem consigo entender por quê. É um povo que nunca andou de Fórmula 1 na vida, não consegue ser campeão nem mesmo no simulador, e está pegando no pé do Bortoleto porque ele está dirigindo uma Kick Sauber. Para mim não faz sentido algum. Sem o mesmo de dizer que o Senna era uma porcaria porque dirigiu uma Toleman em 84. Não é justo. Não é racional. Não tem lógica nenhuma. Então, vamos parar de pegar no pé do Bortoleto, tanto quanto uma galera aí está fazendo, porque, cara, o que ele pode fazer além de adquirir o máximo de quilometragem nesse momento e fazer o que for possível para entregar boas performances? Gente, é isso. 15 minutos de vídeo quase, até que durou bastante essa conversa sobre o GP do Japão. Próxima prova, GP do Bahrein, espero que as coisas melhorem em termos de competitividade. Na verdade, já melhorou. A gente imaginava que a McLaren ia nadar de braçada e olha a Red Bull conquistando sua primeira vitória sem um carro projetado pelo Adrian Newey. Eu achava que ia levar mais tempo, baseado no começo que essa equipe teve de temporada, mas não podemos descartar o fato de que é uma Red Bull muito competente, é um Max Verstappen mais competente ainda. Então vamos ver o que acontece no Bahrein se a gente... esse braço está solto. Se a gente vai ter uma prova mais interessante, bem mais interessante do que essa que a gente teve no Japão, porque foi terrível, foi duro de assistir. Para mais, vai lá no eduardomaneira.com.br, eu vou escrever artigos sobre essa corrida, os vencedores e perdedores da prova, e ao longo da semana eu vou gravar alguns vídeos comentando alguns fragmentos, algumas perspectivas
diferentes dessa corrida. Se inscreve no canal, dê o like, pode me seguir nas redes sociais que eu estou no @Eduardo Moreira. Agora eu vou dormir porque eu mereço. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.